Desde quando se normalizou um jogador ser maior do que o treinador, do que um time inteiro, do que um elenco inteiro? Bom, hoje a gente vai falar da polêmica da vez, Neymar versus Ancelotti, que é o que estão mais falando no momento. A gente poderia vir aqui e falar dos contratados, dos convocados, que é muito mais importante e é o que mais vai trazer títulos para a gente, se isso fosse acontecer, não é mesmo? Porque a convocação simplesmente é uma convocação patética e que mostra claramente que o futebol brasileiro ele não tem condições nenhuma de passar nem da fase de grupos, principalmente das fases de mata-mata, principalmente das fases mais complicadas. Se a gente for reparar nesses amistosos que estão por vir contra a França, vocês vão ver que o Brasil já vai entender, o brasileiro já vai entender que o Brasil não tem condições nenhuma de participar de uma Copa do Mundo, mas vai participar para cumprir tabela. Mas a polêmica da vez é o que a gente vai falar a respeito disso, inclusive tudo que estão falando a respeito do Neymar e do Ancelotti. Então, já chega deixando o seu like, já chega chegando, compartilhando o máximo que você puder, para que mais pessoas possam ver todas essas análises que eu vou trazer a partir de agora em relação ao Neymar na seleção brasileira, até porque muita gente vem reclamando, muita gente vem falando que o Neymar é um menino mimado, um moleque que não cresceu, que tudo gira em torno dele, mas quando um treinador se impõe, muita gente começa a reclamar e a achar que o treinador está indo contra o Neymar. E aí você vê de onde que surge esse mimo todo, você vê de onde que surge toda essa ideia de que o Neymar ele é a principal estrela. E aí eu pergunto para vocês, ele sendo a principal estrela do Santos, ele vem entregando resultados? Ele vem funcionando dentro da equipe do Santos sozinho? Ele consegue fazer o time do Santos ser campeão? Pois é, no último jogo a gente viu que não. Inclusive quem marcou o gol foi o Gabigol. Então, desde quando que é normal um jogador ele ser maior do que um treinador? Desde quando se normalizou tudo isso que vem acontecendo com a seleção brasileira atualmente? Porque quando o Ancelotti é chamado, ele é chamado por conta da postura dele, por conta do jeito mais técnico de avaliar os jogadores e de trazer esse time mais técnico do que simplesmente jogar com uma única estrela. E aí a gente entra no mérito em que ele levou alguns jogadores e esses jogadores são muito pior do que o Neymar. E aí a gente há de concordar que, de fato, em quesito futebol, em quesito habilidade, esses jogadores são muito piores. Mas a gente tem que ser realista para o que vem acontecendo atualmente. O Neymar, ele simplesmente ele não está bem fisicamente. É isso, é notório. E aí a gente tem que comparar o Neymar com os melhores do mundo. Por exemplo, o Messi, ele não está bem fisicamente, mas ele é a principal estrela do time dele? Não, tem muitos jogadores bons na Argentina. Cristiano Ronaldo, que era para estar sendo equiparado o Neymar. Por que essa comparação? Porque é o melhor do mundo, ele foi o melhor do mundo. E o condicionamento físico dele é de um extraterrestre, é de um robô. Então por que não é legal? Por que não se compara o Neymar ao Cristiano Ronaldo, já que ele é o melhor do mundo? Por que o Neymar não se espelha nos melhores jogadores de futebol do mundo para tentar, quem sabe, ser o melhor do mundo? Porque até hoje o Neymar ele não conseguiu ser o melhor do mundo. E vocês sabem por que ele não conseguiu ser o melhor do mundo? Por conta de condicionamento físico, por conta de lesões atrás de lesões, e na hora de recuperar, na hora de mostrar que está se recuperando, ele simplesmente está indo em uma Kings League bater o pênalti, mas quando precisou dele estar presente lá no campo contra o Mirassol, ele não estava. Onde o Ancelotti estaria ali para avaliar, para ver o Neymar jogar, ele simplesmente deu um vácuo no Ancelotti. E aí agora que o Ancelotti
ele aparece não convocando o Neymar, e deixo bem claro aqui para vocês que não é um ultimato no Neymar, inclusive ele deixou em aberto que o Neymar pode sim ir para a Copa do Mundo, existe esse enxame de pessoas, de influenciadores, de comentaristas da televisão brasileira também, falando que o Ancelotti errou em não levar o Neymar. E aí eu pergunto para vocês, no atual momento de Neymar, ele merece estar na seleção? No atual momento em que ele se encontra, e aí a gente está comparando ele com os melhores do mundo, que cada um desempenha o seu papel na sua seleção. O Neymar está na melhor fase da sua carreira? É óbvio que não. E é óbvio que um treinador como o Ancelotti, ele vai enxergar isso. É óbvio que ele está de olho em todos os jogadores que ele está convocando. Tem muitos erros, é nítido, a gente sabe. Só o Flamengo levou 3 jogadores do Flamengo. O Danilo, por exemplo, não precisaria do Danilo ali, tem muitos jogadores que inclusive são mais novos do que o próprio Danilo, que poderiam estar naquela seleção. Alexandro, que simplesmente, enfim, vários erros. Inclusive no ataque, poderia ter tirado um dos jogadores e ter colocado o Neymar? Sim, poderia, mas se o Neymar não acordar para a vida, se o Neymar não entender que ele precisa de condicionamento, que ele precisa estar bem fisicamente, nível Cristiano Ronaldo, nível melhores do mundo, aí fica difícil. Porque enquanto ele é tratado como estrela, quando a mídia começa a preocupar muito mais com o Neymar do que no conjunto que é a seleção brasileira, até porque são feitos de 11 jogadores que entram em campo, mais toda a comissão que vai, reservas, comissão técnica, a seleção brasileira é feita disso. Não é feita de um único jogador. Porque se for normalizar um jogador ser maior do que o treinador, para que trouxe o Ancelotti? Por que não colocou o Neymar para ser o treinador da seleção brasileira? Era simples, já que ele, só dele estar presente na seleção brasileira, a seleção brasileira vai ganhar título, então coloca ele lá como treinador, coloca ele lá no banco de reserva como mandante do time. É simples, já que ele não apresenta o futebol que é necessário fisicamente, tá? Lembrando, no último jogo, agora, a gente viu um Neymar irreconhecível. Tava até tropeçando na bola. A bola tava mordendo ele. Irreconhecível. Então, é nítido que a gente vê um Neymar que não tem condições de estar na seleção brasileira. Ah, mas não pode avaliar ele no Santos. Mas foi escolha dele vir para o Santos. Ele poderia ter ido para outro time europeu, onde ele iria se destacar, onde teria jogadores para passar a bola para ele, para entrosar com ele, mas ele veio para o Santos, que tem Rony, que tem o Ilharão, que tem Tassiano, só jogador de nível que não se compara a Neymar. E aí ele vem para um time desse achando que ele vai ser convocado através de estar no Santos, ajudando o Santos. Não, ele veio para o Santos para simplesmente se afundar em relação a futebol, porque os jogadores que estão ali ao lado dele simplesmente não ajudam ele, simplesmente não colaboram para que o futebol dele possa ser demonstrado da melhor forma. E aí eu pergunto para vocês mais uma vez, até quando a gente vai normalizar o fato de que o Neymar é a principal estrela do futebol brasileiro? Até quando a gente não vai se preocupar que a seleção brasileira vai se tornar um fracasso mais uma vez nessa Copa do Mundo e que não vai conseguir nem passar da fase de grupos? Porque o que é interessante é o Neymar e não o que é necessário para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, que é ganhar títulos, que é buscar a taça de campeão do mundo, que é buscar o Hexa. Isso é muito mais importante do que Neymar. Agora, lógico, não sei você o que pensa. Será que o Neymar é maior do que a seleção brasileira? Será que Neymar é maior do que o Brasil inteiro? Não sei você.